Não fales, não posso, e nem digas, desesperei. Quando tiveres de explicar a palavra exaustão, deixa que a esperança te refulja em silêncio na boca, e sempre que te suponhas na liquidação de todos os sonhos, contempla as flores que desabrocham sobre as ruínas. Muitas vezes, quem sabe definir o desânimo apenas desencadeia a tragédia, abrindo portas à delinquência. Estendes pão ao faminto e acolhes quem vai sem teto, entretanto nem sempre atendes ao coração, agoniado no próprio peito, rogando-te paciência. Ouve-lhe as aflições e pede a Deus te envolva no dom inefável de sua bênção. Se não consegues solucionar as dificuldades que te rodeiam, dize contigo, Deus pode. Se incapaz de empreender a alteração necessária ao próprio caminho, afirma em tua alma, Deus pode. Se impossibilitado para corrigir a quem amas, assevera de novo, Deus pode. Se inabilitado para extirpar a angústia que te alanceia, medita em prece, Deus pode. E perdoando e ajudando sem descansar, aprenderás com Deus que a luz da verdadeira vitória é feita na paciência de cada dia. Muito bom dia, meus caros amigos, meus caros irmãos. Que satisfação estar aqui novamente, mais uma semana. Hoje, na semana de número 108 do nosso culto do Evangelho no Lar, promovido aqui por mim, Oceano Dervesque, pela Estela, minha esposa, que daqui a pouquinho está chegando aí. Venho dizer que estou muito contente, mais uma semana ter tido a permissão divina de estarmos aqui, de termos podido ter a oportunidade de, diante de um aparelho eletrônico como esse aqui, um notebook. Hoje nós estamos estreando um sistema de iluminação novo aqui que fica mais clara a nossa imagem aqui, para não ficar aquela escuridão no nosso rosto. Então, pelo que eu estou visualizando aqui, parece que está bem tranquilo. Se estiver dando um reflexo aí da minha careca em vocês, aí vocês tampem o olho assim, tá? Mas enfim, parece que tá bacana. Eu tô olhando aqui no celular, parece que a imagem tá bem clarinha, sem ser aquela imagem muito clara, muito estourada assim, né? Aquela iluminação muito estourada. Parece é um guarda-chuva esse aqui, viu? Que a gente comprou aqui, tudo para melhorar a qualidade das nossas apresentações aqui, que não são, volto a dizer, para engrandecimento meu, da Estela. Não é pra gente ficar famoso, pra gente ser reconhecido, nada disso. Nosso objetivo é levar a mensagem do Cristo, levar a mensagem para os quatro cantos desse mundo, da doutrina espírita, que por alguns, ainda poucos eu diria, ainda ela é mal compreendida. As pessoas não sabem que a doutrina espírita fala somente de Jesus. Que doutrina espírita não é ficar conversando com o espírito, não é ficar aí fazendo nada, nenhuma prática menos feliz ou menos recomendável, e sim apenas essa busca pelo autoconhecimento, pela chamada reforma íntima. A gente reforma a casa que a gente mora, a gente às vezes manda dar uma garibada no carro, né? Manda dar uma polida, manda pintar, se aparecer um risco nele lá. E com o nosso espírito, muitas vezes passamos uma existência inteira sem fazer qualquer tipo de reflexão, sem buscar por conhecimentos que nos tragam conforto, entendimento, esperança. E às vezes passamos uma existência inteira sem sequer ter noção do porquê estamos aqui. Com esse estudo, com esses cultos do Evangelho no Lar, nós esperamos aí que as pessoas possam encontrar sentido para a própria vida, possam compreender os porquês,
às vezes até dos nossos sofrimentos, das nossas angústias, que vão passar quando a gente aprender a lição que elas vieram trazer. E para fazer uma reflexãozinha breve hoje, ontem, durante a palestra do nosso querido Antônio Carlos Navarro, lá no Ailuz, ele falou dos 5 maiores arrependimentos que nós temos ali antes de morrer, quando a gente tem consciência de que vamos desencarnar em breve e ainda estamos com a nossa consciência bem lúcida. Uma coisa que ele falou lá que eu achei muito interessante é o destaque de que um dos 5, né? Eu não vou falar todos aqui não, porque eu não vou copiar a palestra do Navarro, né? E já até fiz a edição dela ontem à noite, logo mais ainda hoje já vai estar disponibilizado no YouTube, então quem quiser assistir a palestra inteirinha, foi espetacular, como sempre, nosso Navarro. Fica o convite aí para vocês acessarem e começarem a curtir a fanpage do Ailuz aqui no Facebook. Eu também vou divulgar aqui no meu perfil, porque a palestra foi muito boa. E um dos 5 arrependimentos que o Navarro destacou para nós foi assim, que as pessoas ali em leito de morte, já nas medidas paliativas, já assim, sem ter o que fazer, só esperando mesmo o desenlace do corpo físico, um dos arrependimentos que as pessoas disseram é que deveriam ter trabalhado menos e ficado mais com a família. Acho que serve para todos nós, né? Uma enfermeira australiana chamada Bruni Ware fez uma pesquisa ao longo de muitos anos com esses pacientes terminais. Ela entrevistava um a um, perguntando: escuta, o que você mais se arrepende de não ter feito? E os 5 maiores arrependimentos vocês vão assistir depois na palestra do Navarro, logo mais, que eu vou colocar aqui nas redes sociais, para todo mundo ver detalhadamente. Mas eu destaco esse: devia ter trabalhado menos, cultivado mais a minha família, ficado mais próximo de quem eu amo, até dos meus amigos, dado mais atenção a eles. Acho que vale a pena pensar nisso, né? Será que nós estamos passando uma existência querendo acumular muita matéria e estamos deixando passar a oportunidade de experimentar aquilo que vai nos dar engrandecimento espiritual, que é a boa convivência, que é o compartilhamento de ideias, especialmente com a nossa família, um acompanhamento com as pessoas que nós amamos ou então que nós deveríamos amar e talvez não estamos amando porque justamente estamos nos distanciando delas por conta dessa carga muito atribulada de trabalho que nós ou precisamos ter na nossa concepção, mas será que quando chegar pertinho ali de morrer nós não vamos nos arrepender e falar: puxa, eu devia ter dado um jeitinho e trabalhar um pouquinho menos? Acho que vale a pena pensar nisso, né? Espero que todos estejam me ouvindo bem, em alto e bom som. Pelo que eu estou observando aqui, parece que está tudo ok, com a imagem, com o som. Estamos tentando buscar aí uma qualidade sempre melhorada aqui, tanto na nossa transmissão, na nossa internet, no nosso microfone, na nossa imagem. Daqui a pouquinho a Estela está chegando aqui. Quero então deixar para todo mundo aqui que nos assiste um grande abraço, desejando que possa ser mais uma manhã de aprendizado mútuo, porque não estamos aqui na condição de professores de ninguém, mas de aprendizes que compartilham aquilo que tenta aprender. Nosso desejo é esse: levar informações que primeiramente, obviamente também, enriquece eu e a Estela, porque nós estamos diretamente ligados a esse entendimento, nós estamos estudando, divulgando isso, né? E poder passar isso para mais pessoas que às vezes nos assistem nos lugares mais inimagináveis, para nós é uma grande satisfação. Então sejam bem-vindos a essa manhã de luz. Vamos então à nossa prece de início. A Estela acabou de chegar, daqui a pouquinho ela está vindo aqui. Vou convidar vocês então para a nossa prece de início, para darmos sequência ao nosso estudo de hoje, que está bacana demais, vocês não podem perder. Vamos lá? Lembrando, se você quiser pegar aí o seu copinho com água fluidificada, a minha está geladinha, está até suada, ó. Você não deixe de perder essa oportunidade de fluidificar a sua água, tá? Vamos lá então? Senhor Jesus, mestre amigo, governador espiritual do nosso planeta, nos reportamos a Ti, Senhor, com um pedido, inicialmente. Aliás, não um pedido, um agradecimento especial
nossa gratidão por nos ter dado essa oportunidade por mais uma semana de aqui estarmos em busca dos entendimentos do Teu Evangelho que nos libertarão da ignorância, da escuridão, das incertezas, da angústia, da falta de fé, da incompreensão da vida, das dificuldades de relacionamento que está em nossas mãos a resolução. Vamos em busca, Mestre, desse entendimento que vai nos libertar, que vai nos transformar em pessoas com mais conhecimento, não para apenas capricho, simples capricho intelectual, mas para novo sentido da vida, para novo olhar diante dos fatos, diante dos acontecimentos, diante das dificuldades que nós encontramos ainda em nos relacionarmos com as pessoas. Queremos nos comprometer, Senhor Jesus, a buscar o melhor de nós, a buscar o nosso lado luz, a dar vida ao Deus, ao Criador que existe em cada um de nós, ao princípio vital, esse princípio divino, essa centelha divina, que ela possa iluminar cada vez mais a nossa mente, nosso espírito, o nosso corpo, e iluminar as pessoas com quem nós convivemos. Rogamos a Tua permissão, Mestre, para que possamos hoje encontrar as inspirações oriundas dos benfeitores que o Senhor nos envia, para nos trazer entendimento facilitado, para aclarar a nossa mente diante das informações, para que sejam passadas de forma clara, objetiva, dentro da Tua linha de amor sempre, Mestre amado. Aos amigos que nos acompanham, sintam-se abraçados por essa luz que emana do Teu coração, Senhor Jesus. Que todos possam aproveitar esse momento, essa horinha que nós passamos juntos aqui, e otimizem a sua compreensão, melhorem a sua alegria, transformem qualquer tipo de escuridão que ainda persista diante de si mesmo, transforme essa escuridão em novo facho de luz, em nova centelha divina que passa a brilhar, não só nos nossos corações, mas especialmente em nossa mente, com um novo olhar para tudo que nos rodeia e para a vida que nós temos, que nós só temos a agradecer, mesmo diante de todas as dificuldades. A Tua bênção, Senhor Jesus, esteja conosco nesse momento, trazendo para nós o conforto da Tua presença. Muito obrigado aos amigos espirituais, a Jesus Cristo, a Deus nosso Pai, nosso Criador. A Tua bênção, Senhor Jesus, que assim seja. E a Estela acabou de chegar, vai estrear aqui junto comigo a iluminação nova. Hoje esse cabinho aqui do nosso microfone que está meio sensível, hoje eu relei nele e já não quis pegar mais, eu tive que reiniciar todo o programa aqui. Não vamos nem respirar perto dele aqui, desse cabinho azul aqui. Bom dia, Estela. Bom dia. Ô, gente, eu não sei o que está acontecendo nesse mundo. Eu acho... A Estela tá rouca, gente. Eu ainda estou rouca. Acredito que jogaram um pozinho de pirim-pim-pim do sono no pessoal aí, que a gente tá só com 70 pessoas, você viu? O pessoal tá dormindo. Começou o verão e agora... Acho que eles ligaram o ar-condicionado no inverno. E aí eles estão... Vocês viram o meu inverno de São José do Rio Preto, né? Inverno. Inverno verde. Bom, hoje, para dar sequência no nosso estudo, pessoas novas, pessoas velhas da nossa sala. E minha tia tá aí, você viu? Mandei o A Dirce Dias. A gente fala tia, mas ela é moça. Tem dessa de tia, não. Minha tia é linda. Olha aqui, ó. Livro Respostas. Livro de Respostas de Emmanuel. Esse daqui tá bem velhinho, que vocês sabem que nossos livros a gente passa de centro em centro aí, vai buscando essas obras maravilhosas nos sebos, ou a gente ganha. Olha, ele é todo ilustrado, gente, é muito bonitinho. Esse aqui deve ser uma edição especial, né, que a gente não costuma ter eles assim, ilustrados. E a gente traz hoje o capítulo, se eu não me engano, número 44.
psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Olha o que ele nos traz. Distribui simpatia e bondade para com todos aqueles que te desfrutam a convivência. Aproveita as tuas oportunidades de trabalho. Esses dizeres nós vamos emendar com o Evangelho que o Oceano vai ler pra gente. E hoje de uma maneira diferente, porque são 2 tópicos, eu comento um, o Oce comenta outro, ok? Bem-vindos todos, você que chegou agora, você que está aqui desde o início, sejam muito bem-vindos. Vamos ao entendimento desse livrinho aqui, ó. O Evangelho segundo o Espiritismo. Ah, então é coisa de espírito. Foram os espíritos que ditaram, os espíritos benfeitores que trabalham sob o comando de Jesus Cristo, para poder dar esclarecimento correto do Evangelho de Jesus Cristo. Ah, mas não é o Allan Kardec que é o Jesus de vocês? Não. O Allan Kardec foi o indivíduo, a pessoa incumbida, o cientista, que fez esse estudo, essa pesquisa apurada, para poder ficar imune a fraudes, a qualquer tipo de informação equivocada. E ao longo de alguns anos, fez essas comunicações através de médiuns conceituados e médiuns sérios na época, na França, lá em Paris, e fez a chamada codificação da doutrina espírita. Então esse é o nosso livro sagrado, vamos dizer assim, é o Evangelho segundo o Espiritismo, que nós estudamos desde o nosso primeiro capítulo, e hoje dando sequência e finalizando o capítulo 13, olha que bacana. Estamos no capítulo 13, o capítulo tem como título que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Vamos então estudar hoje o item 19, que é uma pergunta seguida de uma resposta, e o item 20, também seguida de uma resposta. Depois, semana que vem, estaremos dando início ao capítulo 14, que tem como título Honra a teu pai e a tua mãe. Vamos lá então, vamos à leitura? Espero que todos estejam aí tranquilos e vamos lá. O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, capítulo 13, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita, item 19, ditado por um guia protetor na cidade de Sens, na França, no ano de 1862. Lembrando que amanhã é aniversário de Allan Kardec, como disse o nosso irmão Luciano de Praciano, lá que está lá em Santos, sempre atento às informações mais atuais para enriquecer ainda mais o nosso Evangelho. Item 19. Que pensar das pessoas que, sofrendo ingratidão por benefícios prestados, não querem mais fazer o bem com medo de encontrar ingratos? Resposta do guia protetor. Essas pessoas têm mais egoísmo do que caridade. Porque fazer o bem somente para receber provas de reconhecimento é deixar de lado o desinteresse, e o único bem agradável a Deus é o desinteressado. São ainda orgulhosas porque se comprazem na humildade do beneficiado, que deve rojar-se aos seus pés para agradecer-lhes. Aquele que busca na terra a recompensa do bem que faz, não a receberá no céu, mas Deus a reservará para o que assim não procede. É necessário ajudar sempre aos fracos, mesmo sabendo-se de antemão que os beneficiados não agradecerão. Sabei que, se aquele a quem ajudais esquecer o benefício, Deus o considerará mais do que se fosseis recompensado pela sua gratidão. Deus permite que às vezes sejais pagos com a ingratidão, para provar a vossa perseverança em fazer o bem. Como sabeis, aliás, se esse benefício, momentaneamente esquecido, não produzirá mais tarde os seus frutos, ficais certos, pelo contrário, de que é uma semente que germinará com o tempo. Infelizmente,
Não vedes nunca além do presente. Trabalhais para vós, e não tendo em vista os semelhantes. A benemerência acaba por abrandar os corações mais endurecidos. Pode ficar esquecida aqui na terra, mas quando o espírito se livrar do corpo, ele se lembrará, e essa lembrança será o seu próprio castigo. Então, ele lamentará a sua ingratidão, desejará reparar a sua falta, pagar a sua dívida noutra existência, aceitando mesmo, frequentemente, uma vida de devotamento ao seu benfeitor. É assim que, sem o suspeitardes, tereis contribuído para o seu progresso moral, e reconhecereis então toda a verdade desta máxima: um benefício jamais se perde. Mas tereis também trabalhado para vós, pois tereis o mérito de haver feito o bem com desinteresse, sem vos deixar abater pelas decepções. Ah, meus amigos, se conhecesseis todos os laços que, na vida presente, vos ligam às existências anteriores, se pudesseis abarcar a multiplicidade das relações que aproximam os seres uns dos outros para o seu mútuo progresso, admiraríeis muito melhor a sabedoria e a bondade do Criador, que vos permite reviver para chegardes a Ele. Agora o item 20, que é uma pergunta respondida por São Luís, em Paris, no ano de 1860. Pergunta: a beneficência é bem compreendida quando se limita ao círculo de pessoas da mesma opinião, da mesma crença ou do mesmo partido? Responde São Luís: não, pois é sobretudo o espírito de seita e de partido que deve ser abolido, porque todos os homens são irmãos. O verdadeiro cristão vê irmãos em todos os seus semelhantes, e para socorrer o necessitado, não procura saber a sua crença, a sua opinião, seja qual for. Seguiria ele o preceito de Jesus Cristo, que manda amar até mesmo os inimigos, se repelisse o infeliz por ter crença diferente da sua? Que o socorra, pois, sem lhe interpelar a consciência, mesmo porque, se for um inimigo da religião, será esse o meio de fazer que ele a ame. Repelindo-o, só faria que a odiasse. Vamos à reflexão da Estela. O povo está acordando. Fala pertinho do microfone. Tá todo mundo chegando na sala. Bom, antes de comentar, eu vou ler mais uma vez, que aí é bem curtinho aqui o trecho de Emmanuel, para a gente começar nossas elucidações. Distribui simpatia e bondade para com todos aqueles que te desfrutam a convivência. Todos. Quem que desfruta a sua convivência? Todas as pessoas que cruzam o seu dia a dia, no seu cotidiano. Às vezes até no supermercado. Quantas vezes você vai no mesmo mercado, a mesma caixa, você sabe o nome do pessoal lá, dos atendentes? Distribui simpatia e bondade. Aproveita as tuas oportunidades de trabalho. Quando Emmanuel fala aproveita as tuas oportunidades de trabalho, as pessoas que não são acostumadas ainda com essa palavra de beneficência do Evangelho, ou a palavra cristã, né, que isso daí não somos detentores desses dizeres de caridade. O Espiritismo não é, isso daí é cristianismo na verdade. E aí a gente encontra, no que o Osiander leu, por que eu tenho então que aproveitar as oportunidades de trabalho? A gente encontra dentro de nós algumas frases que, inclusive no Brasil, se usa muito, que vai contra nosso desejo de espírito. Lá dentro, a gente tem o desejo de avançar. Mas essas frases barram um pouco, sabe quais são elas? O mundo é dos espertos. Bonzinho só se lasca, para não falar outra palavra, vocês sabem disso. Então, encontramos nessa barreira que existe dentro de nós, devido a uma cultura, ou você viver numa família que o pessoal olha para você e fala assim, deixa de ser bobo, você faz e não é reconhecido. E aí vem o Evangelho e nos diz um benefício, como o Sandra leu ali,
jamais é esquecido. Mas quando a gente fala de esquecimento, nós lembramos do cérebro humano. Tudo bem, se você está... Acho que tem som aí. Se você está interessado nesse pagamento entre aspas, pode ser que você não tenha, mas pode ser que tenha sim. Então tá, o Evangelho diz, um benefício jamais se perde, jamais é esquecido. Ah, será que não se perde mesmo? Eu ajudei tanto fulano e agora ele não olha na minha cara, ou olha o que ele fez comigo. Não se perde, meu irmão, minha irmã, não se perde para o divino. Isso fica registrado em seu corpo espiritual, talvez, fica registrado em uma ficha que a gente tem. Existe uma ficha? Existe. Existe todos os atos que nós estamos fazendo aqui. Não existe ato mediano, que você está aqui no meio. Eu não fiz nem bem, não, nem mal. Existe o que você fez de bem, existe o que você fez de mal. E aí, por isso que Emmanuel nos diz, não perca uma oportunidade de trabalho. Mas nós encontramos irmãos que eles não só perdem, como os que ele fez, ele se arrependeu. Porque a pessoa realmente não retornou para dizer obrigado, ou não disse obrigado nem de imediato. Uma senhora, semana retrasada, falou para mim que aqui, não sei quem sabe, às vezes vocês não sabem, em São José do Rio Preto tem um polo de saúde muito bacana, que é o HB Saúde, no hospital de base de São José do Rio Preto. Ele atende região, ele é muito conhecido, né, por suas especialidades, enfim. Então tem muita gente que vem em pouca condição se tratar e fica ali ao redor do hospital, às vezes com ente internado, um parente. Então muitos voluntários de São José do Rio Preto se reúnem para dar sopa e pão. Eu encontrei a senhora que falou que ela faz esse serviço, já fazia, porque virou passado, 1 ano. E ela desistiu, porque ela falou assim, que quando ela ia entregar, tinha vez que era sopa, tinha vez que era pão. Ela ia entregar o pão, e a pessoa dali às vezes pegava, ou perguntava assim, o que tem aí? Ah, eu não quero. E nem obrigado falava. E aí, gente, eu penso, poxa, era uma oportunidade bonita de trabalho. Louvável. Mas é um louvor que você realmente não tem dos humanos. E você imagina que um lugar que as pessoas estão ao redor de um hospital porque tem um parente querido, um familiar, um conhecido internado, e você não está tendo moradia para poder ficar com esse ente querido e está do lado de fora do hospital com fome. E você entrega alguma coisa para essa pessoa, olha a condição em que estamos. Uma pessoa que está emocionalmente abalada, financeiramente estrupiado, né? Porque não tem onde ficar, não tem onde comer, não tem onde tomar banho. Ela está se sentindo sem dignidade. E aí quando você vai entregar um prato de sopa ou um pão, você exige dela um muito obrigado, como você é maravilhoso. Então é um equívoco que nós caímos. É por isso que o Evangelho traz ensinamentos para a gente, como o Sander sempre gosta de lembrar, que eu vi ele falando no início. O que eu e ele fala aqui não significa que somos detentores de fazer. A gente estamos tentando saber para poder fazer. Então nós caímos sim nisso. Ah, eu não vou mais ajudar fulano não. Você faz, ele não reconhece. Olha só o perigo. Como eu vou saber se eu estou caindo nessa armadilha? É uma armadilha você fazer e depois sentir essa ingratidão no peito. Pode ser que as pessoas estão sendo ingratas com você sim. Só que eu digo uma armadilha porque você perde tudo que você fez. Não no sentido divino, porque está lá feito. Mas você perde no sentido de te dar vontade de continuar no caminho certo. Quando você faz essa pergunta, será que eu estou caindo nessa? De estar perdendo a vontade? Se pergunta, eu ando pontuando o que eu faço de bom para os outros? Se você anda pontuando, é complicado. Se eu chego no Oceano e falo, você está vendo, Oceano? Você viu, né, o que eu faço aí para aquele amigo? Você está vendo, né? Olha, eu faço isso, você está vendo o que eu faço para minha mãe, para o meu pai, você está vendo o que eu faço para o meu irmão. Começou a pontuar, você já está começando a cair na armadilha. Porque você está pontuando na matéria. E o que você faz de benefício para os outros, você pontua lá em cima. Você tem que esquecer. A não ser que não queira receber aqui, né? Aí você recebe lá em cima. Isso. Se quiser receber aqui, vai receber só aqui. Como você está falando, o problema nosso é que realmente a gente quer o pagamento agora.
A gente gosta de lembrar uma frase que um espírito benfeitor nos deu, uma comunicação tão simples, mas tão grande, que veio por meio de nossa Deizinha, que ela não gosta que fala, que ela vê, escuta. Mas ela disse, ela passou a mensagem do benfeitor assim: o que vocês estão fazendo aqui na Terra, essa sementinha, a árvore está crescendo lá do outro lado. E é bom que nós não enxerguemos essa árvore. Porque às vezes a gente ia ficar sentado na sombra, né? Falar, já plantei uma árvore já. É bom a gente esquecer o que a gente anda fazendo. Faz outra pergunta para você, para ver se você não está caindo nessa armadilha de querer reconhecimento só dos homens. Porque é uma armadilha. Reconhecimento dos homens é gostoso, é prazer imediato. Todo prazer imediato é um perigo. Quantas pessoas você vê informada aí com título na mão, que às vezes você estudou, mas não conseguiu concluir? Sabe por que você não conseguiu concluir? Porque às vezes, aquele dinheiro mensal que era para pagar a faculdade, você fala, mas eu estou ficando sem roupa, não estou com dinheiro para sair. E aí você quer usar aquilo de imediato. Ou se não, reprovou, aí você vê que de quinta, de sexta-feira, toda a faculdade tem um barzinho na frente. Já reparou, Sandra? Um barzinho, uma pastelaria, um negócio assim. E aí, enquanto alguns estão estudando, a gente vai lá, mata uma aula. Então, esses prazeres imediatos são assim. As pessoas que lutam contra o corpo sabem disso. É difícil fazer uma dieta, nossa senhora. 1, 2, 3 meses aí, prestando atenção. E quando você pega um mísero dia de prazer imediato, aquilo vai tudo por água abaixo. Tudo demanda esforço. Não existe nada aqui no mundo que seja assim de imediato. Assim também são os benefícios que a gente faz. Quando você quer, de imediato eu faço pro André alguma coisa, ele me fala obrigado, aí eu sinto o prazer de ter feito. A gente tem que sentir o prazer de ter feito por saber que estamos na estrada certa. Porque essa estrada leva ao lugar que é de origem nosso, o plano espiritual, que é lá que a gente vai colher os benefícios. Tenta fazer e esquecer. Essa outra armadilha que eu falei, que é pra gente se perguntar, você está caindo na armadilha de fazer e pontuar? Agora você está caindo na armadilha de fazer e contar para todo mundo? Toda hora você está lembrando que você fez alguma coisa para o outro. Pessoal, esses dias a gente cai nessa... Eu e o Oceano falam assim, será que a gente vai divulgar a agenda de palestra nossa? Eu falo, não, isso tem que divulgar. E não é falar, olha, gente, quanta palestra a gente está fazendo. Não, porque senão as pessoas falam pra gente, poxa, vocês não avisaram que vocês foram na nossa cidade, não avisou que veio aqui no meu centro. Então a gente divulga aí pelo Facebook. E o restante que a gente faz? Não, a gente não divulga. Daí, encontramos um amigo que é bacana a gente entender o evangelho, que a gente entende quem está certo, quem está errado, e não é por julgamento, é por fazer um paralelo do que eu estou fazendo também. Esses tempos atrás aí, eu e o Sander encontrou, inclusive um dirigente de uma casa, que eu falei, coitado, ele não entendeu ainda o que ele está fazendo. Ele pontuou tudo o que ele faz, e depois de pontuar, que ele trabalhava 6 dias na semana no centro, que é muito bacana, porque nós sabemos aí, Laura, mãe de Lísias, no livro Nosso Lar, quando André Luiz pergunta, nossa, que casa legal, quanto custa uma casa aqui? Eles deram a quantidade de bônus hora que custa uma casa lá. E aí, você tem sua casinha já? Bom, enfim. Então, já sei disso, já sei que o que eu estou fazendo, está fazendo moedinha lá no meu banco espiritual. E aí, estou fazendo por interesse? Não, estou fazendo porque eu quero continuar na estrada. Por que você trabalha? Por que você trabalha direito? Por que você faz as coisas bem feitas? Porque você quer continuar no trabalho, não é verdade? Eu também, eu quero continuar no trabalho. E se você quer continuar no trabalho, você não precisa toda hora que você faz alguma coisa ir lá lembrar o seu patrão. Ô patrão, você tá vendo aí, né? Ó, cheguei no horário, hein? Ô patrão, você tá vendo aí, ó, eu coloquei ali o papel que tava faltando. Ô patrão, você viu aí, eu varri? Não precisa. Tá tudo dentro, tá no esquema. Teu trabalho é um todo, está sendo marcadinho ali, bonitinho. A gente não precisa pontuar. E quando estamos lembrando, estamos pontuando. E aí esse amigo nosso pontuou 6 vezes na semana que ele vai. Se você consegue uma disciplina de trabalhar 6 dias na semana, no bem, sem interesse, nossa, fica muito feliz. Você está dentro da estrada e ainda está andando assim, tranquilamente. Como nós falamos no Evangelho
nosso aqui em casa, da nossa turma, passado, evangelho agora, recente, quando você faz algo bom, que isso já ficou dentro de você, não pesa. Daí então, outra coisa que eu quero lembrar é do que o amigo falou, que é muito rapidinho aqui, que aí ele começou uma desordem danada com os outros trabalhadores da casa, porque ele começou a exigir que as outras pessoas também fizessem a quantidade de hora que ele faz. Aí eu falei, nossa, e aí ele falou pra gente de boca cheia que ele havia perdido 15 trabalhadores. E aí ele falou assim, mas eu perdi 15, eu tenho certeza que Deus vai me enviar 15. Mas, meu irmão, igual você trabalhando 6 vezes na semana, cada um no seu grau de entendimento. Não exija do outro, que o outro não entendeu o que você fez ainda. Continua, persevera, porque você quer se manter nesse trabalho, não é? Você não quer se manter nesse casamento? É por isso que você é uma boa esposa, por isso que você é um bom marido. Você não quer se dar bem no relacionamento com os seus irmãos, com seus amigos? É por isso que você é um bom amigo. Assim é viver. Porque a moedinha está sendo colocada lá, ó. Um benefício jamais se perde aos olhos de Deus. E como hoje a gente tem 2 comentários a serem feitos, terminei esse meu agora de que Emmanuel nos alerta. Abrace a oportunidade de trabalho. Ele não falou abrace. Ele falou agarre, né? E aí o Oceander vai comentar pra gente outro tópico. Pega uma linha um pouquinho diferente dessa que eu comentei, mas é muito importante pro momento atual que a gente tá vivendo. Deixa eu só ler de novo outro livro. Gente. Opa! Olha que bacana, gente. Esse livrinho do Chico aqui, Livro de Respostas, do Emmanuel e Francisco Cândido Xavier. Legal que ele tem ilustrações, ó. Tá vendo aqui, ó? Tem imagens ilustrativas. Olha só essa daqui, ó. Bacana, né? Eu gosto sempre de reler, porque às vezes quem tá chegando agora aí fica meio perdido, não sabe o que a gente leu, né? Distribui simpatia e bondade para com todos aqueles que te desfrutam a convivência. Aproveita as tuas oportunidades de trabalho. Muitas vezes nós confundimos a palavra trabalho com algo relacionado ao ganho material, aquele emprego que você tem, com carteira assinada. E nós nos esquecemos que estamos vivenciando a oportunidade de trabalho o tempo todo, em cada olhar, em cada gesto. Cada pessoa que você encontra é uma oportunidade que você tem de trabalhar. A tua simpatia, a tua generosidade, a tua capacidade de servir. Eu vejo de vez em quando pessoas muito prestativas que sem você perguntar nada ou sem pedir, elas vão e fazem. Eu uso sempre como exemplo o meu cunhado, o Ricardo, que é irmão da Estela. Acho que é uma das pessoas mais prestativas que eu conheço, é o Ricardo. E olha que eu conheço muita gente, hein? Você não precisa pedir nada para ele, ele faz já, sem você pedir. Outro dia eu estava ali, a gente está sempre juntos, jantando, comendo e tal, conversando. Outro dia eu estava ali comprando um alimento aqui à noite, estávamos comendo e ele veio e colocou suco para mim no copo. Tá aqui, ó, senhora, já só entrega. Ele não pergunta se eu quero, ele vai dar, ele faz. Quer dizer, tá aí um indivíduo que já entendeu o sentido de trabalhar. Ele serve. Não pergunta se tá bom, se eu gostei, ele vai servir. Eu posso falar assim, não, obrigado, mas eu não quero, tudo bem, mas ele fez a parte dele, ele serviu. Então, meus amigos, trabalhar no bem, então vou ter que arrumar um tempo para ir lá no centro, né? Ter que arrumar um tempo para ir lá na igreja. Oi? A tua parte. Então as pessoas ficam esperando oportunidades de estarem na casa espírita ou de estar fazendo algum trabalho voluntário ali diante de uma favela, de um pessoal mais carente, para poder então se sentir em trabalho, em processo de trabalho. E seria muito pobre da nossa parte se a gente esperasse somente esses momentos, porque são muito poucos esses momentos durante a semana. Se eu for esperar para exercitar o meu lado bom somente quando eu vou fazer qualquer tipo de trabalho voluntário, que às vezes você faz nós fazemos 1-2 vezes por semana, eu estou perdendo muito tempo. Então a recomendação que a espiritualidade nos dá é: não perca tempo. Haja agora, aí onde você está. Haja com o seu pensamento, trabalhe dentro de si mesmo. O trabalho às vezes não precisa ser exteriorizado, às vezes é um trabalho de autocompreensão da vida.
Como ontem eu ouvi uma pessoa comentando uma postagem minha assim, é muito difícil esquecer, relevar uma ofensa. Olha, realmente pode ser difícil para alguns, mas para outros não é. Eu conheço gente que liga, passa de boa, ela é ofendida, ela... Não, tá tudo bem, ó, a pessoa fez o melhor que ela pôde, tá tudo certo. Então falar que é difícil é se nivelar por baixo. É a gente acreditar que somos incapazes, é a gente duvidar do nosso potencial. Então trabalhe no bem, trabalhe agora aí onde você está, dentro da sua consciência. Compreenda aquela pessoa que te ofendeu, aquela pessoa que você tem mágoa. Liberte ela. Aliás, liberte você primeiro, porque quando você for libertar ela, você está se libertando junto. Perdoe e compreenda. Ela não sabia fazer melhor. Se tem alguém que um dia te prejudicou de qualquer aspecto, se você guardar isso dentro de você e não trabalhar no bem, no alto bem, no bem de querer se ver livre de amargura, vai ficar difícil você sentir uma felicidade que te é possível. E falando do Evangelho, então, nessa questão 20 aqui, a pergunta feita por Allan Kardec, a São Luís, pergunta a respeito de se a beneficência é bem compreendida quando se limita ao círculo de pessoas da mesma opinião, da mesma crença ou do mesmo partido. Aí eu vou lembrar aqui então da mensagem que o nosso querido Luciano Praciano deixou para nós aqui quando esteve conosco aqui no comecinho do ano, falando em relação a partido. O que significa a palavra partido? Significa que partiu, cortou, separou. A gente sabe que por lei é obrigatório cada um ter o seu partido político, por exemplo, todo mundo está com a sua opinião diferente um do outro, isso é normal. Mas o sentido da palavra partido aqui, no Evangelho, é das pessoas que se separam, que se repartem, que fazem apenas beneficência para o seu grupo. E a recomendação aqui, da resposta dada por São Luís, é de que não é assim que funciona a chamada beneficência. Pois é sobretudo o espírito de seita, de partido, que deve ser abolido. Olha a palavra, abolido, está no Evangelho. Se você tem dentro da tua mente que o que manda é o teu partido, saiba que você está indo contra um preceito cristão, um preceito contido no nosso Evangelho. Você está dando vida a algo que deve ser abolido, que deve se deixar morrer. Porque todos os homens são irmãos. O verdadeiro cristão vê irmãos em todos os seus semelhantes. E para socorrer o necessitado, não procura saber sua crença, sua opinião, seja qual for. O cristão serve. O cristão acompanha. Ele pensa na coletividade, ele pensa no bem comum, ele não pensa no bem do seu pequeno grupo reduzido de pessoas, do seu grupo que tem a mesma opinião, que torce para o mesmo time, que mora no mesmo bairro, mora na mesma cidade, na mesma região do país. E aí ele segue dizendo assim, seguiria ele o preceito de Jesus Cristo, que manda amar até mesmo os inimigos, se repelisse o infeliz por ter crença diferente da sua? Será que quando nós amamos somente quem tem ideia igual a nossa, estamos agindo como Jesus agiria? Mas é muito difícil eu ajudar alguém, ou eu então contribuir com alguém que tem uma opinião, ou faz parte de um partido diferente do meu. Realmente pode ser difícil, como volto a dizer, difícil para alguns e para outros nem tanto. Em qual grupo você quer se enquadrar? Daqueles que veem dificuldade em tudo ou daqueles que tentam, pelo menos, se esforçar para fazer isso? Confesso para vocês que eu não tenho partido nenhum, não tenho preferência partidária. Falando da parte política, tenho simpatia por muitas pessoas de vários partidos, aliás, de todos os partidos. Até daqueles partidos que eu considero que hoje estão num equívoco tremendo. Dentro desses partidos existem pessoas que eu respeito muito, que eu até admiro. Mas cada vez que nós vamos tirando essas grades que nós vamos criando em torno de nós, nós vamos nos libertando. Porque quando nós nos cercamos de querer privilegiar apenas aqueles que têm semelhança de pensamento que nós temos, nós nos limitamos muito. Porque observe os anjos, observe Jesus, que nunca perguntou para ninguém de qual tipo moral que a pessoa fazia parte,
de que tipo de região que vinha, de onde veio, de onde morava, onde deixou, qual a sua opinião política, qual a sua opinião sobre os aspectos da vida, das suas filosofias. Jesus não fez acepção de ninguém e ele veio aqui para não falar apenas, mas para dar ensinamento através das suas ações. Ao longo aí de seus 33 anos de permanência aqui na Terra, como Espírito encarnado e não reencarnado, que como consta, ele esteve aqui conosco pela primeira vez, aí 2000 anos atrás, então ele esteve encarnado. Jesus veio nos dizer o que fazer através daquilo que ele fez, que é não fazer distinção, que é praticar a beneficência a todo custo. E se você não consegue ser igual a Jesus, eu também não consigo, estamos longe de conseguir ter essa otimização, de conseguir ter essa grandeza de pôr em prática aquilo que ele nos ensinou, podemos então, pelo menos inicialmente, começar a exercitar esse nosso lado de, se eu não concordo, pelo menos eu não perturbo com quem eu não concordo. Se eu não aceito, ou se eu acho que estão equivocados, não vou ficar brigando, porque isso não vai levar a lugar nenhum. Eu vou estar totalmente contra o amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, que é a recomendação que o Cristo nos deu e que talvez seja a mais significativa e que, se a gente põe em prática, talvez seja a lição mais substancial da nossa existência. E continua São Luís respondendo aqui: que o socorra aquele que tem crença diferente da sua, pois sem lhe interpelar a consciência, mesmo porque, se for um inimigo da religião, será esse o meio de fazer que ela o ame. Como você vai fazer para que as pessoas te respeitem? Quando você amá-las, elas vão ficar admiradas. Falam: nossa, esse cara aí é diferente de mim, mas ele me respeita. Poxa, deve ter alguma coisa aí nessa filosofia, nessa crença dele, que eu não estou conseguindo fazer e que eu acho muito legal. Você muda até de opinião. Às vezes até falando da parte política. O sujeito é tão agradável, o sujeito é tão gentil, que você fica interessado em saber, mas qual que é o partido desse cara, hein? Qual que é a religião desse cara? Eu quero ser igual a ele. E às vezes te dá uma curiosidade tão grande, você vai procurar saber mais a respeito das ideologias dessa pessoa, que você passa a aderir a elas. Você até deixa as suas ideologias. Eu vou confessar para vocês que conheci uma pessoa, quando eu ainda não me dizia espírita, que fiquei muito admirado com as atitudes dela, e isso me fez ficar muito curioso em relação à doutrina. Eu fiquei pensando assim: poxa, se esse cara tão bacana, que tem essas atitudes nobres ao meu ver, segue determinada religião, e por acaso ele era espírita, eu preciso saber mais como é que é isso. O que ele está aprendendo lá? Eu quero aprender isso também. Ou ele está louco, deixa eu ajudar ele. É, eu quero saber o que ele está fazendo e quero copiá-lo, entre aspas, né? Se a gente tem inveja dele, óbvio, né? A gente admira alguém, queremos ser igual àquela pessoa, não por inveja, mas por admiração e por anseio de querer ser alguém também grande. Então, eu passei a admirar a doutrina espírita através das ações ótimas de uma pessoa que era um dos praticantes espíritas. E aí finaliza então a reflexão aqui de São Luís, dizendo que se nós o repelirmos, ou se nós repelirmos as pessoas, só vai fazer com que as pessoas nos odeiem e se afastem cada vez mais de nós. Com isso, meus amigos, a gente encerra então essa reflexão aqui do Evangelho de hoje, que a nossa hora já vai terminando aqui, vai se findando, sempre com uma reflexão final que nos induz a essa prática. Hoje, finalizando aqui esse capítulo 13 de O Evangelho segundo o Espiritismo, vem nos recomendar basicamente isso: ajude, porque ajudar vai te trazer benefícios. Mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém reconheça, mesmo que desdenhem de você, mesmo que as pessoas falem que você faz isso por exibicionismo, por exaltação do seu ego, ajude mesmo assim, porque o lance é entre você e Deus. O lance é entre a sua consciência. Na verdade, Deus não é alguém exterior. Deus está dentro de você. O lance é você satisfazer o Deus que habita você.
Muitas pessoas pensam assim, eu preciso fazer as coisas porque Deus está vendo, né? Você sabe onde que está Deus? Vocês sabem? Eu sei. Ele mora numa nuvem ali em cima, ali sentado, é um velhinho barbudo. Ele tem uma barba que vai até perto do joelho, assim, ó. Ele é bonzinho, tem um olhar bondoso. Tudo bem, se você tem essa visão de Deus, não tem problema, pode continuar tendo. É uma visão gostosa, né? Mas Deus, na verdade, está habitando cada um de nós. Aliás, nós somos parte de Deus, disse Jesus. Vós sois deuses, quando ele afirmou, vós podeis fazer o que eu faço e muito mais. Então faça o bem para satisfazer esse velhinho barbudo que mora dentro de você. Mas ninguém reconhece, ninguém me valoriza, não tem problema. O problema está com essas pessoas que não reconhecem, que não valorizam. O azar delas. A tua função é ser bom. Como bem disse ontem o nosso Navarro na palestra dele, que garanto para vocês, não percam. Logo mais eu vou publicar ela aqui no Facebook. Então seja bom, porque é bom para você. Se ninguém vê, se ninguém reconhecer, se as pessoas te xingarem porque você faz o bem, não é problema seu. É problema seu se você deixar de fazer o bem. É problema seu se você for uma pessoa que valoriza demais o seu partido. Se você vive partindo, se você vive repartindo pessoas, não, nós é nós aqui e o resto é lixo. Viu, Estela? Nós é nós aqui, viu? Pessoal vizinho aqui do lado, o Ale aqui, ó. O Ale é nosso vizinho aqui. Um abraço pro Ale, nosso irmão querido. O Ale, se furar a parede aqui da minha casa, cai lá na sala da casa dele aqui. Já pensou? Viu, Estela? Eu sei aqui, é nós, o Ale que se lasque pra lá. Eu tô criando um partido. Partido do Oceander egoísta. Você vê o retrocesso, porque antigamente tinha os clãs, né? E aí a gente está tentando trazer uma fraternidade para o mundo de maneira cristã. E aí esses clãs ressurgem com outros nomes, outras bandeiras. E eu te pergunto, nesse momento, você tem clã? Você tem partido? Você anda repartindo as pessoas da sua família? Aqui é o grupo do pessoal aqui da minha cunhada e do meu primo. Lá do lado de lá tá da minha sogra e do meu outro primo lá, que eu não sou muito chegado. Você anda repartindo coisas na sua vida? Você anda criando partidos no teu trabalho? Partido dos trabalhadores contra... Mais famoso como panelinha. Partido dos trabalhadores contra o patrão opressor. Se você está fazendo isso, você está indo pelo caminho errado, meu irmão. Não sou eu que falei isso, não. É o Evangelho. Se você está repartindo a sua vida, um dia talvez a parte necessária que vai te salvar, essa parte necessária vai estar lá do outro lado, lá no partido que você se distanciou. Talvez a pedra filosofal, eu estou lembrando aqui do filme do Harry Potter agora, talvez a sua pedra filosofal aí vai estar lá do lado de lá. Então não faça partido, não reparta, não divida as pessoas contigo. Talvez a solução de seus problemas um dia vai estar justamente naquela pessoa que você fez questão de se distanciar dela. Essa é a recomendação que a doutrina espírita nos dá. Essa é a recomendação que Jesus nos dá. Certo, meus amigos? Teríamos muito mais reflexões a fazer, mas o nosso tempo não dá. E eu vou então pedir para a Estela aqui fazer a prece final, para daqui a pouquinho nós darmos um abraço. E vou dar um recadinho final, fazer um convite para vocês aqui. E fiquem aí, depois da prece, tá bom? Vamos à prece final? Vamos. Se vocês quiserem colocar um copinho de água aí, na casa de vocês, isso não é ritual, isso é só um jeito de purificar algo que vai entrar em nosso corpo e às vezes nos fazer bem. De repente você anda desanimado, entrando em brigas políticas, brigas aí de relacionamento mesmo, problemas de saúde, isso tudo contamina, né, os líquidos de nossa casa. A gente sabe que somos todos vibração e energia, e nisso no livro Nosso Lar fica bem claro pra gente o quanto nossa água é altamente contaminável. Coloca um copinho aí, os benfeitores amigos estão querendo te ajudar, né? Hoje eu não vi a Lívia aqui, a Lívia Mariana. Ah, tá. Livinha. Beijo pra Lívia. A Lívia é a evangelizadora da minha filha. E a Nayara também, da outra pititica. Bom, vamos lá, gente. Se vocês puderem ficar de maneira bem confortável aí.
porque agora a gente vai agradecer. Agradecer a espiritualidade amiga que se dispôs a vir aqui e ir aí no ambiente de cada um, amando de nosso Mestre Jesus. Pois sim, pois essa palavra é enviada de nosso Mestre. A gente está começando a entender um pouquinho do que ele veio falar tanto tempo atrás. E ele sabia que seria assim. Ele não desanimou. Ele sabia que ia sofrer muita ingratidão, ele sabia que ele ia sofrer muitas dores físicas, mas nunca ficou chateado com a gente, porque ele não sofreu dor moral. Amado Mestre Jesus, quando eu sofrer ingratidão, que eu possa matutar sobre esse assunto um dia, 1 minuto, 1 hora, mas o mais rápido possível, que eu possa continuar nessa estrada do bem. Amado Mestre Jesus, essa espiritualidade amiga que está ao nosso lado agora, nos enviando um monte de energia salutar, pensamentos positivos, intuições para o lado positivo, que possamos deixar ela entrar na nossa mente e coração, que possamos nos sentir tão abençoados com pessoas que estão buscando a melhoria da alma para a vida eterna. Amado Mestre Jesus, abençoe os nossos irmãos que por algum motivo estão em um grau diferente do nosso entendimento, não que estamos acima, mas que eles ainda não estão enxergando. Possivelmente, talvez, vão enxergar e vão ultrapassar e deixar a gente para trás de tanto fazer, mas nós já estamos entrando em contato com o saber. Muito obrigado, Mestre amado. Abençoe os nossos irmãos acamados com enfermidades físicas. Abençoe nossos irmãos com enfermidades morais que estão às vezes levando essas pessoas à loucura. Estão às vezes essas enfermidades morais levando essas pessoas a pensarem em desistir da própria vida, o maior bem que Deus pode ter dado a nós. Abençoe, Senhor. Abençoe todas as pessoas de bem. Abençoa as que estão buscando ser de bem e abençoa as que ainda nem entenderam sobre tudo isso. Muito obrigado, gratidão por tudo que os meus olhos tocam, principalmente a minha família, principalmente esse corpo físico que é o nosso instrumento divino aqui na terra. E agradecemos muito a palavra do Evangelho está em nossas mãos. Muito obrigado. Abençoado cada um dessa corrente e cada um que passa pelo pensamento das pessoas que estão nessa corrente. Obrigada, Senhor, que assim seja.